Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez, agora em torno desse nosso canal do YouTube, para a meditação da Palavra de Deus. Nessa sexta-feira, dia 6 de abril, a primeira sexta-feira do mês de abril, onde então nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e pedimos ao Senhor que faça do nosso coração manso e humilde a exemplo do coração dele. E para isso somos então convidados a poder então deixar-nos iluminar, irradiar pela ressurreição de Cristo. E o Evangelho proposto para nossa reflexão é o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14, que vai nos narrar o seguinte: Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e a achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu-se e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei aqui alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para fora. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos a essa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de abril, onde então, com toda a igreja, estamos vivenciando a oitava de Páscoa. E também hoje, de maneira especial, nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Todos os membros do Apostolado da Oração se reúnem para poder então celebrar a sua fé no ressuscitado e pedindo que a ressurreição de Cristo transforme também o nosso coração, nos ajude a ter um coração manso e humilde, como é o coração do Mestre Jesus. E assim, para poder conformar o nosso coração ao coração do Mestre, faz-se necessário então olhar para a sua palavra. E, de maneira especial, o Evangelho de hoje, nós temos então, mais uma vez, a aparição de Jesus aos seus discípulos. A terceira, vai nos dizer aí o Evangelho de São João. E como se deu essa aparição de Jesus? Nós temos então os discípulos que estão reunidos novamente juntos, e Pedro, como porta-voz da comunidade, ele vai então dizer: Eu vou pescar. E é interessante aqui nós compreendemos o que significa esse ir pescar. Não é somente, vou aproveitar que eu estou desocupado, estou com tempo disponível e vou aqui então pescar. Não é nada disso. Aqui, então, esse vou pescar, Pedro está dizendo: vou voltar à minha vida velha. Ou seja, já que Jesus morreu com ele também a nossa esperança, eu vou voltar para a vida velha. Ou seja, vou trabalhar, arrumar um emprego, trabalhar numa empresa, vou fazer a minha parte. E é interessante o poder que então tem a autoridade diante
né, de uma comunidade, diante de um grupo de pessoas. Tanto que Pedro diz que vai pescar e todos os outros discípulos também querem lhe acompanhar, ou seja, querem voltar. Só que aqueles que fizeram a experiência do ressuscitado, não há como voltar. Não tem. Aquele que experimenta o amor de Deus, esse amor muda a sua vida, transforma a sua história. Tanto que Jesus está lá então na praia e pergunta: amigos, tem alguma coisa para comer? Eles dizem não. Por quê? Passar a noite toda, e a noite aqui na Bíblia significa ausência de Deus. Ou seja, estão trabalhando, mas por si mesmo, sem esperança, sem Deus. E aí o resultado disso é uma pesca frustrada. Mas à medida então em que o ressuscitado lhe ordena que atire, lance a rede à direita, que ali então eles pegarão peixe, em atenção à palavra, por cumprir essa palavra, eles podem experienciar as maravilhas de Deus. E é justamente essa postura, essa atitude de fé, que Pedro e os outros discípulos então, eles vivenciam. Eles lançam essa rede em atenção à palavra do Mestre, embora ainda não haviam reconhecido que era Jesus. E ali pegam então cerca de 153 grandes peixes, ou seja, significa todos os povos, raças e nações. A rede, ou seja, a evangelização, a boa nova, deve então atingir a todos. E assim então, nós podemos seguir adiante nesse mesmo evangelho, onde então, depois de fazer a experiência da pesca milagrosa, o discípulo amado, e não poderia ser outro, ele reconhece e vai dizer: é o Senhor. E Pedro logo então se lança ao mar e vai se vestir porque estava nu, ou seja, Pedro novamente estava voltando à vida velha. Pedro estava então deixando-se seduzir pela tentação do mal. Olha só também, lá no livro do Gênesis, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão se esconde de Deus dizendo: olha, eu estava nu, eu tive vergonha de me apresentar diante de ti. Ou seja, essa nudez é então o vazio existencial, ou seja, é o deixar de lado aquela preferência pelos marginalizados, excluídos, pelos valores do Evangelho e deixar-se conduzir pelos valores do mundo. Aí o ser humano cai no seu vazio existencial, a vida perde sentido, você se sente novamente nu, porque você se tirou de si mesmo as vestes da salvação, as vestes da imortalidade. E se nós pegarmos então o livro do Apocalipse, nós vamos ver lá que João contempla na visão milhões de pessoas vestidas de branco. E ele pergunta ao anjo: quem são esses? São aqueles que lavaram, alvejaram então suas vestes no sangue do Cordeiro. É bonita a palavra de Deus, porque ela preenche e renova nosso ser, nos alimenta na nossa fé e nos sustenta na nossa esperança. E aí então nós podemos ir para a primeira leitura de hoje, extraído do livro dos Atos Apóstolos, que vai mostrando para nós então hoje a perseguição que começa contra os apóstolos. Diante da pregação de Pedro e os demais apóstolos, a conversão de muitos, aquilo começa então a perturbar as autoridades religiosas da época. Ou seja, eles estão perdendo ali aqueles que congregavam com ele a mesma fé, porque as pessoas estão então se arrependendo e estão aceitando a fé no Cristo ressuscitado. E aquilo então preocupa eles a tal ponto em que então eles novamente vão prender ali Pedro e os discípulos, tentando silenciar, tentando fazê-los parar de poder então anunciar a ressurreição. E olha, queridos amados irmãos, que hoje também não é diferente. Nós temos muitas pessoas, meios, que tentam silenciar a ressurreição do Cristo,
que tentam silenciar a voz de Deus, que clama nos dias de hoje por justiça, por paz, mas que infelizmente, diante do nosso orgulho, a nossa autossuficiência, nós então acabamos optando pelos caminhos que o mundo nos apresenta. E é preciso, como o salmista de hoje nos convida, a fazer a experiência daqueles que colocaram sua vida, sua esperança, sua confiança em Deus. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. E assim então, nós vamos percebendo que o Evangelho vai então alcançando os corações e vai então ali fortalecendo as pessoas nessa fé no Cristo ressuscitado. Porque Ele é a pedra que os pedreiros então rejeitaram, mas que se tornou a pedra fundamental, a pedra em qual está erigida a sua igreja. E assim, meus queridos e amados irmãos, peçamos ao Senhor, neste dia de hoje, que nos dê a graça de podermos então nos abrir à ação misericordiosa de Deus através da nossa vida, através do nosso ser, através da nossa limitação. Tudo isso na confiança que o Sagrado Coração de Jesus, ele transborda de amor por cada um de nós. E é esse amor transbordante que nós então somos chamados a poder vivenciar, experienciar, mas na certeza de que então o amor, ele é mais forte do que a morte. Ele nos ajuda a vencer toda e qualquer situação adversa. Porque a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E assim então, podemos voltar para o Evangelho de hoje. Os discípulos agora então reconhecem Jesus. E, reconhecendo Jesus, agora eles vão crescendo nessa experiência da ressurreição, a tal ponto de serem e se tornarem verdadeiras testemunhas da ressurreição. Que o Senhor então nos ajude a podermos então vivenciar e colocar em prática todos os seus ensinamentos, e assim que nós possamos também nós ser sal da terra, luz do mundo, levando a luz de Cristo ressuscitado a tantos irmãos que se encontram no meio das trevas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, é fácil, clique aqui embaixo em inscrever-se e venha também somar conosco. Ajude-nos a poder evangelizar através do meio de comunicação social, através de tantas situações em que o Senhor nos concede experienciar, que possamos então colocar sempre a nossa esperança, a nossa confiança nesse Deus vivo e presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.